Bem-vindo ao curso Instagram Bombado. Nesse curso você vai aprender como explodir o seu Instagram, aumentar o número de seguidores, aumentar o número de views nos seus stories, aumentar o número de pessoas que assistem às suas lives, o número de likes nas suas fotos, seguidores, comentários. E você vai ver isso pela primeira vez na perspectiva de um não especialista de Instagram, que é o meu caso. Que a maioria, se você já estudou Instagram, você já deve ter estudado Instagram pelo perfil de especialistas em Instagram. E qual que é o problema disso? Porque o especialista de Instagram, ele não sabe como é que é a vida real e os desafios de um médico, de um nutricionista, de um terapeuta, de uma agência de marketing, de um fotógrafo, de uma pessoa normal, que não é um especialista de Instagram, não é um curso que só ensina marketing. As dúvidas são diferentes, a implementação é diferente. Então, eu posso falar com muita propriedade, porque por 10 anos eu trabalhei no Instagram de uma fisioterapeuta pélvica, e a gente começou isso do zero, usando várias das estratégias que eu vou compartilhar aqui com você durante esse nosso curso, que é um curso de 3 aulas. E o que você vai aprender aqui, basicamente? Que quem só busca view e seguidor é uma pessoa meio boba. Mas o cara que não busca view e seguidor é mais bobo ainda. Você precisa do equilíbrio perfeito entre o máximo de seguidores que você consegue atrair e o máximo de relacionamento que você consegue desenvolver junto com eles, para que eles tenham interesse em saber o que você tem para falar, em te ouvir e principalmente em consumir produtos e serviços, ou que você vende, ou que você recomenda para que você ganhe dinheiro, que você vai entender durante o curso que o dinheiro, o modelo de negócio, é a mola propulsora para o Instagram crescer. Se você não tiver um modelo de negócio, o Instagram não cresce. Não é um curso de hackzinhos para aumentar os views ou para conseguir a música que bomba para viralizar o Reels. Isso aí às vezes pode até funcionar, mas é como eu disse, é bobagem. Por quê? Porque você viraliza um Reels e não muda nada a sua vida. Às vezes eu nem viralizo, mas eu consigo atrair muito mais seguidor. Tem gente que viraliza Reels com 10 milhões de views e não ganha muito seguidor. Aí eu vou lá, um com 400 mil e ganho 70, 80 mil seguidores com um único Reels. Você vai entender isso aqui. E mais, quando você estiver atraindo seus seguidores, eles não vão estar entendendo que estão seguindo uma celebridade. Eles vão entender que estão seguindo um líder de uma comunidade, um líder de uma tribo. É basicamente transformar o seu Instagram numa grande comunidade que tem interesses em comum e que basicamente você vai ser o cara que lidera as pessoas que têm esse tipo de interesse. Aí você vai ser ultra relevante. Ao invés de você querer ser o centro das atenções, a gente inverte isso para a comunidade ser o centro das atenções. E aí você vai ser visto como líder, as pessoas vão te admirar. Isso acontece comigo hoje. Eu encontro na rua, a pessoa me olha, ela me admira como um líder. É literalmente um seguidor e não só um seguidor. É um cara que ele realmente me acompanha, me segue, ele segue os princípios e não só um seguidor de Instagram que não tá nem aí pro que você tá falando. Você vai se relacionar ao ponto das pessoas, sem você pedir, começarem a mandar demandas sobre conteúdo para você. Elas vão te pedir o conteúdo que elas querem, elas vão te pedir os produtos que elas querem, elas vão te pedir o serviço, elas vão te pedir recomendação. Como que faz com que as pessoas entrem no inbox demandando coisas para você que no final das contas vão se transformar em crescimento, né? Como é que faz para as pessoas assistirem sua live, quererem assistir? Como é que eu consigo botar tanta gente nas minhas lives? Como é que cada live que eu publico tem 40, 60 mil views? E além de aumentar os seguidores, relacionar com eles, a gente vai aprender como converter. E aí a gente tem 2 bases para converter. Tanto para venda, para a pessoa comprar um produto ou serviço, quanto para lead. Ela se cadastrar num evento que você vai fazer, ou baixar um e-book, uma isca digital para no futuro também transformar numa venda. E para quem é esse curso de Instagram gratuito, porque eu vou te falar, inclusive, de verdade, melhor do que muito curso pago. Esse aqui, gratuito. Já te conto logo que eu vou te vender uma coisa no final, você já deve saber e tudo, mas o gratuito, eu te garanto que o que você vai assistir nos próximos minutos é melhor do que um monte de curso caro, pago de Instagram que você viu por aí. Não porque tem muito mais conteúdo, até tem menos, mas tem muito melhor conteúdo. Uma lógica que na hora que você implementa ela, nossa, você vai testar hoje o que eu vou te ensinar, nos próximos minutos, se o seu Instagram já vai começar a ter mais resultado ainda hoje. Depois você me conta, se não. Quem são as pessoas que podem se beneficiar desse produto? Profissionais liberais, que aí vai entrar dentista, médico, fisioterapeuta, advogado, veterinário, nutricionista, personal, psicólogo, qualquer profissional liberal.
Prestadores de serviço em geral, que pode ser agência, profissional de marketing, social media, fotógrafo. Presta serviço, não usa o Instagram para aumentar o ticket do seu produto, a quantidade de vendas que você vende, você está vacilando. Produtores digitais, você aí que tem um curso online, tem um SaaS, tem um software, tem mentoria. Então, é um produtor digital, isso aqui vai te ajudar demais. Criador de conteúdo geral, às vezes você não tem curso, não tem mentoria, mas você é um instagramer, é um influenciador digital, é uma celebridade, um cantor, um artista, produz conteúdo, um desenhista, um chargista, um poeta, não está usando o Instagram para impulsionar o seu crescimento de maneira inteligente, estratégica, tá dando mole. Você tem lojas físicas ou comércio em geral. Tem uma padaria, um restaurante, uma pizzaria, um bar, drogaria, hotel, pousada, Airbnb. Se você também tem lojas virtuais, trabalha aí no Mercado Livre, Amazon, Shopee, às vezes tem sua loja própria, tem uma loja de roupa, de pijama. Inclusive tem uma menina aqui que eu vou demonstrar um exemplo que vende pijama e explodiu de vender no Instagram usando as coisas que eu vou ensinar para você. E você que é empresário geral, às vezes tem empresa de consultoria, tem, sei lá, qualquer empresa que não está usando o Instagram hoje para explodir é a melhor ferramenta de venda, de marketing, de crescimento que já se inventaram na história. Ah, mas o TikTok tem mais views, não chega nem perto, e aqui você vai entender. Por que o Instagram é 10 vezes mais poderoso do que o TikTok para venda, para modelo de negócio, para que você tenha um crescimento financeiro consistente e também não só financeiro, mas de audiência, reputação, impacto, visibilidade, né? E como eu já disse, a gente tem um primeiro case de como é que eu comecei a construir esse modelo de inteligência para crescer o Instagram e conseguir transformar numa grande líder de uma comunidade e vender para ela. O Instagram da Kátia, tá o print aqui, mais de 10 milhões de seguidores. E além do da Kátia, a gente tem o teste de eu usando isso do meu próprio Instagram. Muita gente dizia, mas é porque a Kátia é boa, é porque a Kátia é celebridade, é porque a Kátia é bonita. Então eu sou ruim, não sou celebridade e sou feio, né? Então falei, vou tentar com o meu aqui. E aí comecei a implementar o mesmo modelo, com os mesmos princípios. Nós vamos chegar aqui em 1.100.000 seguidores em menos de, oficialmente, 3 anos, mas que eu realmente comecei para valer tem 2. E um detalhe interessante, com muito pouco post, 355 posts apenas. Se você for ver os outros Instagrams muito maiores, às vezes tem Instagram 1 milhão de seguidores, tem 7.000 publicações, 8.000 publicações, 9.000 publicações. Se você olhar isso aqui, você vai ver que não precisa produzir muito, uma porrada de post, um monte de views, um reels todo dia, stories malucamente. Se você for estrategicamente, cada publicação que você fizer vai ser extremamente relevante e vai atrair seguidores por muito tempo. Tem coisa que eu publiquei há 1 ano atrás e até hoje traz seguidor para mim. Não só eu e não só a Kátia, mas literalmente milhares de pessoas usam as estratégias de Instagram que eu vou te ensinar nesse curso aqui. Eu arrisco a dizer que a maioria dos caras grandes de Instagram que você conhece, de alguma maneira, já tiveram acesso às informações de Instagram que você vai aprender aqui daqui a alguns minutos. Alguns eu tenho a liberdade e a permissão para contar, mas se você for ver, a Nanda da Psimama, que tem o maior Instagram de educação parental do Brasil, com mais de 2 milhões de seguidores, usa a base do que eu vou te ensinar aqui. Inclusive, vou mostrar o caso dela com muito detalhe, para saber como é que ela cresceu mais de 1 milhão de seguidores em 1 ano e quase triplicou o tamanho do negócio dela, né? O Érico Rocha, quem conhece o Érico Rocha? Muito do que ele usa no Instagram dele, com o time dele, foi desenvolvido baseado nas técnicas aqui de Instagram que você vai aprender agora. Pedro Sobral usa também, tem até vídeo dele contando como é que foi, como é que é usar. Wendel Carvalho e milhares de outros pequenos produtores e às vezes até grandes, que eu não posso falar aqui, mas tem vários grandes. Esse aqui me mandou, inclusive no inbox do Instagram, que já é a prova de que eu sei fazer com que as pessoas venham no seu inbox trazendo conteúdo para você, depoimento, ideia de conteúdo, né? Ele botou aqui, Leandro, você vai cansar de me ver aqui, sem captação, só com Stories 10x. 30k em 30 minutos, só com Stories 10x. É produto físico. Então o cara faturou 30 mil reais, ele até bota a imagem aqui para comprovar, usando o que eu vou ensinar para você daqui a pouco, você vai entender a lógica disso aqui. Ó o outro. E aí, Ladeira, tu acredita em resultado agressivo do Stories 10x? Pega. E aí o cara me mostra o contrato da venda de um apartamento usando Stories 10x. Então, um ticket ultra alto, apartamento de luxo.
sendo vendido, ele mostra até o contrato assinado aqui, vocês vão poder ver, né? Aí quando ele me mandou esse contrato, eu sou um cara curioso, perguntei, conta mais. E ele botou, cara, apliquei a planilha no meu ramo, você vai saber que planilha é essa. Sou corretor de imóveis de alto padrão no litoral norte do Rio Grande do Sul. Meu engajamento andava bem mais ou menos e comecei a aplicar a planilha no meu checklist hilário. Só pedrada quase diário. Análise programática, que você vai saber o que é, direto. Veio esse cliente no inbox. 30 dias atendendo, visitando e negociando. Venda, gratidão. Ladeira, comprei ontem o Stories 10X e só assisti as 2 primeiras aulas. Já comecei a aplicar ontem mesmo e olha isso, 3.000 respostas num único Stories. Eu vou embora. Não é 3.000 views, não. 3.000 pessoas, views foram 11.000. De 11.000 pessoas que viram o Instagram dessa pessoa, 3.000 responderam. Como que isso aconteceu? Como que todo mundo responde? Imagina o inbox dessa pessoa, 3.000 mensagens. Cuidado, inclusive, use com moderação isso aqui, senão sua vida vira um inferno. Foi uma coisa, cara, você vai aprender. Você aprende no dia. No mesmo dia que você usar, você consegue implementar. Ela mostrou aqui, ó, só assistiu 2 aulas e bombou isso aqui. Ela, tô até com o dedo doendo de tanto responder direct. Ainda bem que você avisou para fazer num dia que tem mais tempo. Se fosse outro dia da semana, eu estaria doida sem responder nada. Porque realmente o negócio é forte e intenso. Esse outro aqui eu gostei, porque ele me mandou aqui, ó, uma venda realizada, R$ 1.233. Ele botou, venda no inbox, já pagou o story. O que é venda no inbox? Eu não disse que tem uma estratégia que faz com que as pessoas venham no seu inbox conversar com você? Depois que ela vem conversar com você, eu ensino a transformar isso em venda. É um script de conversa que ele é muito envolvente, ao ponto da pessoa pedir para você, cara, como é que eu faço para comprar? Você não oferece, ela que pede para você, vai entender como é que isso funciona. E aqui o cara mostrou que funciona e mostrou aqui que fez a venda e me manda. Tô fazendo os meus primeiros Stories 10X hoje. Mudei de nicho recentemente, meu público é pequeno, mas mesmo assim tive muito mais interação nos Stories e já tive respostas no direct, coisas que nunca aconteceu. Cara, nunca aconteceu. Se seu Stories está às moscas aí, seu inbox, ninguém manda mensagem, use isso aqui que você vai começar a ter muito mais relevância. Foram 10.000 leads orgânicos com Stories 10X, dobrou em relação ao último lançamento. Se você é do mercado de lançamento de infoproduto, o cara fez 10.000 leads orgânicos só com Stories. Isso foi o dobro de leads que ele fazia normalmente. Essa aqui eu acho maravilhosa. Acho que vocês deveriam ser advertidos pelo Ministério da Saúde. Não consigo dormir de tanta mensagem para responder e tô até com ler no dedo. Quero agradecer de verdade pela entrega dos Stories 10X. Minha especialista, que é minha irmã, está com um perfil de 5.500 seguidores. Aplicando Stories 10X, batemos 1.000 visualizações. Gente, isso é muito alto. É tipo, muito acima da média. Em pouco tempo, mais de 12 horas que fizemos a sequência. Mais de 40 interações das boas e o melhor de tudo, vendemos e estamos com várias pessoas interessadas. Muito obrigado, você está mudando a realidade da nossa família. Isso aqui é muito forte. Combinamos Stories 10X com 2 lives, uma delas entrevistando alunas. Vendemos 5 vezes mais hoje do que a média diária. Vai que vai. Você vai entender o que faz nessas lives, como faz essas lives. Olha essa outra aqui. Views antes do Stories 10X, 10.000. Com o Stories 10X, 22.000. Sempre funciona. Fazer o quê? E a carinha feliz. Mas a quantidade é muito grande, gente, de pessoas com um resultado absurdo, né? Olha só, é muito. São pessoas me mandando aqui, ó, bateram 9.000 visualizações no Stories, o crescimento de contas alcançadas, quase 1 milhão de contas alcançadas, o crescimento de 1.309% de contas alcançadas, pessoas com resultado muito acima da média, do normal, ó. Esse foi o resultado da aplicação dos Stories 10X dos últimos 14 dias, foi top. Agora o print de faturamento eu só vou mandar quando bater os 100.000 mensal. Ó a intenção da pessoa, né? Tudo orgânico, ó, mostrando aqui o tanto que ele faturou. Ele fez live, faturou R$28.000, tudo no orgânico. Fez Stories 10X com a sequência despertando o desejo pela antecipação da live. Perto dos 6.000 seguidores, Stories 10X, 15% de views. Isso é muito acima da média, né? Normalmente, para você ter uma ideia, o normal de pessoas que visualizam, todos os estudos mostram que é 1%. O cara que faz Stories 10X aqui está com 15%. Sabe por que o outro que está com 1 está tão abaixo? Porque está todo mundo vendo dos alunos do Stories 10X. É por isso que está tão abaixo. Olha essa outra aqui, 34.000 views. Você é foda, falou que o Stories 10X não aumenta os views, mas mentiu. Aumenta o engajamento absurdamente e aumenta os views também. Nunca tinha passado de 25.000 views. Então, olha só, porque eu costumo dizer que quem só vai atrás de views é bobo. O views é consequência, não é objetivo. Aqui estão
centenas de provas, mas centenas mesmo. Mais de milhar de prova de pessoas me mandando. Olha como é que mostra a realidade da quantidade de pessoas respondendo os stories das pessoas. E o cara bota só com uma dica de stories 10x, brigadão. E o inbox do cara bombado. Você quer bombar o seu inbox? Usa o stories 10x. Já bombou 5 mil em 1 hora, eu vinha fazendo 5 mil em 24 horas, em dias normais, sem evento e tal. Bela técnica de comunicação. Então, o que a pessoa fazia em 24 horas, ela está fazendo em 1 hora e me manda aqui. Então, são literalmente milhares, vai ficar até chato. Vou deixar aqui, ó, pra você ver a chatura aqui, que é a minha vida. São milhares de pessoas usando o Instagram de uma maneira muito mais inteligente. Eu acho que essa é comprovadamente, ninguém tem isso que eu tenho. Tem um monte de curso de Instagram por aí. Eu quero ver alguém mostrar isso que eu estou mostrando. A quantidade de pessoas mostrando e comprovando resultados fortes e significativos como esse. Não tem. Tem um monte de curso de Instagram, tem até uns que são bons, bonzinho, mas com o poder disso aqui, olha a quantidade de prova, a quantidade de gente falando, cara, explodiu meu Instagram, dobrou a quantidade de visualizações, estou vendendo pra caramba, mostrando as vendas, tá difícil de responder, 375 mil contas alcançadas, aumentou 1000% o alcance, aumentou 400% o alcance. Isso aqui não existe em nenhum outro lugar da internet. Ah, Leandro, tá chato, tá repetindo isso. Tô chato, tô repetindo isso. Eu quero que você entenda o poder dessa parada. Essa parada é muito forte, é muito poderosa e você precisa entender. Eu não vou passar todos, não. Se eu posso passar todos, ia demorar um dia inteiro. Vamos para aula, para deixar de conversa. E eu vou até pegar aqui matérias. Se a gente digitar aqui, engajamento Instagram baixo. Você vai ver aqui que as matérias aqui. Por que o alcance diminuiu? 7 de outubro de 2022. Mais de um ano as pessoas falando que o Instagram diminuiu o alcance. A outra, engajamento do Instagram. O engajamento está baixo, menor que 1%. Por que os seus posts do Instagram estão sem engajamento? Em março de 2023. A outra aqui, de 2021. O pessoal já reclamado. Por que o engajamento do Instagram caiu? Então todo ano é a mesma coisa. O engajamento do Instagram caiu, o engajamento do Instagram caiu, o engajamento do Instagram caiu. Todo mundo reclamando. Paralelo a isso, corta para esse tipo de resultado. Fala, Ladeirinha, tudo bom? 153 mil visualizações aqui no meu Instagram. Meu normal são 30k no primeiro Stories em 24 horas. Esse está em 150 em 8 horas. Pô, o Instagram tá caindo engajamento. Esse cara tá com esses engajamentos aqui. Será que é o Instagram que tá caindo engajamento ou você que não tá sabendo trabalhar com o Instagram? No mesmo momento que tá todas as notícias falando engajamento caiu. Olha uma conversa de um grupo de mastermind de pessoas que usam o Instagram, usam marketing, dividindo suas experiências aqui. A Luciana Seabra. Tô com a mesma impressão. Nos últimos dias, senti um engajamento adicional relevante nos stories que andavam bem instáveis. Será que tá ruim o Instagram? Como é que alguém tá tendo um crescimento tão relevante enquanto tá todo mundo reclamando? Inclusive, tá caindo para todo mundo é ótimo para você que sabe fazer, porque se tá todo mundo baixo, a atenção das pessoas continua no Instagram. Alguém tá vendo. No mesmo dia que você tá reclamando que não tá bombando, tem algum stories explodindo. Essa pessoa sabe alguma coisa que você não sabe e você vai saber agora. Olha aqui. No mesmo grupo, alguém botou, os stories estão estourando, façam um stories 10x bem feito. Não sei até quando a maré vai estar tão boa. E a pessoa, opa, que delícia, vou fazer. Aqui na captação tá ajudando muito o stories 10x. E eu, Summer, como é que faz? Você vai saber como é que faz, né? Aí a pessoa me manda aqui, ó, isso aqui é a Nanda, na Psimama, mandou aqui. Começou exatamente na viagem para o Master, que é o nosso grupo. Ela aprendeu algo ali, né? 138 mil visualizações no primeiro story, 119 no segundo, 112 no terceiro. Você vê que não cai tanto dela, né? Essa semana, estamos usando o 10x na captação, está dando muito bom também. Pô, tá todo mundo reclamando que tá baixo, por que o desses caras está dando tão alto, tão bom? Os stories voltaram a dar bom por aqui. Tem uns 10 dias. Tenho a impressão que a Meta está passando por ondas de atualizações intensas nos últimos meses e que passando isso vai ficar melhor do que antes. Realmente, às vezes, oscila para cima e para baixo, mas para quem faz direito, sempre está colhendo bons frutos, né? Olha esse do Saed, que massa. Ele me mostrando aqui, ó, foi uma estratégia que ele fez. É uma estratégia que você só faz 2 stories no dia. Bateu 126 mil, aí daqui a pouco ele me mostra o outro dia que ele fez de novo. Só 2 stories, tá vendo? Bateu 105, aí a outra bateu 108. Sempre é uma estratégia de 2 stories por dia. O primeiro com contexto, o segundo com desfecho. Sempre que você fizer isso, vai ser o recorde de views da sua história. Quer entender? Vou explicar. E aí, falando sobre Instagram, só para você ter um contexto de por que o Instagram é a melhor ferramenta de marketing da história do mundo aqui, para a gente botar. São 110 milhões de usuários ativos no Instagram, vocês sabiam?
110 milhões de usuários, é um dos maiores, é o terceiro maior do mundo. Sabe qual que é a média do brasileiro usando rede social? 5 horas. Então as pessoas estão o tempo todo olhando isso e são 110 milhões de pessoas gastando 5 horas da vida olhando isso. Então, se você tiver por aqui, você tá rico. Ó, o lucro da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, mais do que dobra do quinto trimestre de 2033. O número de usuários ativamente nos aplicativos da companhia aumentou 7% para 3,1 bilhões. E o lucro da empresa, só de lucro, tá? 11 bilhões no terceiro trimestre desse ano, alta de 164%. Tem gente que acha que o Instagram está diminuindo. 164% de alta no lucro. Porque se eles estão ganhando isso, é porque as pessoas estão anunciando. Se elas estão anunciando, é porque elas estão vendendo. Ninguém anuncia sem vender por muito tempo. Por pouco tempo até que vai, mas por muito, então está dando muito dinheiro. Foram mais de 34 bilhões faturados no trimestre. 34 bilhões de dólares. É quase que o PIB do Brasil, né? Um negócio inacreditável, né? As redes sociais mais usadas do mundo são o WhatsApp, em primeiro. Ele é muito bom, mas ele é uma boa ferramenta para fechar vendas, para você se comunicar, trocar ideias e fechar a venda. Mas não tem como você criar um conteúdo no Instagram, você não tem quantidade de seguidores. Você até consegue viralizar, cria um vídeo, manda num grupo e a coisa tenta viralizar, mas difícil o controle, não dá para anunciar, mas a atenção das pessoas estão lá e a gente, inclusive, ensina durante o nosso projeto aqui como é que você pode usar o WhatsApp combinado com o Instagram. A segunda mais usada não é o Instagram, é o YouTube. Mas por que eu não falo que o YouTube é a melhor ferramenta de marketing do mundo? É a segunda melhor, na minha opinião, mas a melhor é o Instagram. Por quê? Porque para o YouTube você precisa de uma grande necessidade de produção. Precisa de um monte de câmera, de uma edição boa, criar um roteiro, editar, gravar na câmera. Cara, no Instagram com os próprios celulares, só você mesmo. Então a facilidade de produção, a quantidade de produção e o tempo que a pessoa te assiste várias vezes, o microinvestimento, lembra do investimento do Hulk? Ele é muito micro. No YouTube, para a pessoa te assistir, ela já tem que estar de cara com um comprometimento longo de assistir um vídeo de 10 minutos. No Instagram, não. É um Reels curtinho, ou é um Stories de 30 segundos, ou de um texto micro, como se fosse um tweet. E o Instagram é melhor porque, para mim, ela tem uma baixa necessidade de produção e o Instagram, ela tem uma alta cadência. O que é a cadência? Vídeo no YouTube. Quantos vídeos no YouTube você assiste por dia de uma pessoa? Você assiste, vou assistir um vídeo hoje do Felipe Neto. Você assiste um vídeo. Ninguém assiste 3 vídeos do Felipe Neto. Não é possível que alguém aguentaria uma coisa dessa. O cara assiste um vídeo e depois só vai assistir de novo amanhã. Se o cara produzir amanhã. Tem gente que produz só uma vez por semana, 3 vezes. Aí entra a dificuldade de produção de um vídeo para o YouTube por semana. No Instagram não. O cara no mesmo dia te assiste o dia inteiro. Às vezes 6, 7, 10, 20 vezes no dia. Se você fizer 20 stories, o cara às vezes vai ver seus 20 stories durante o dia. E às vezes ele te vê de novo no carrossel, e te vê de novo numa live. Então, você está o tempo todo aumentando aquele elemento investimento. O cara está cada vez investindo um pouquinho mais em você, né? Na minha opinião, nada vai te trazer mais dinheiro, mais crescimento profissional, realização, impacto, do que produzir conteúdo no Instagram. Se você não está fazendo isso, você está perdendo uma oportunidade gigante de ganhar dinheiro. A lógica é simples. A pessoa que te assiste, ela precisa ver valor. Se muitas pessoas estão te assistindo e vendo valor, você vai ficar rico. Simples assim. Se o que você fala, as pessoas percebem valor, e se muitas pessoas escutam o que você fala, você vai ficar rico. Agora, para isso acontecer, você precisa fazer muitas pessoas terem vontade de te ouvir e perceberem valor. E é basicamente a intenção do nosso curso. Então vamos começar agora com um conteúdo. A gente vai dividir em 2 partes aqui, né? A parte teórica, entender os fundamentos da lógica de trabalhar um Instagram desse jeito, para depois a gente ir para a parte mais prática. Normalmente a galera gosta da parte prática. Faz isso, me dá a copy que eu copio e colo. Essa é a fórmula para todo mundo fazer igual e ter um resultado automático e medíocre. Eu vi um dia um cara falou para mim, Leandro, eu automatizei meu Instagram todo. Fui olhar os posts dele, realmente estava automatizado, botava tudo, e os posts tudo com 128 likes, 6 comentários, 3 comentários. Então, você automatizou o seu fracasso. Entende o fundamento e aí depois a gente vai para a parte prática. Então, na parte teórica, a base teórica desse fundamento veio de 4 coisas que aconteceram na minha vida. A primeira foi a depressão da Kátia, que era, na época, minha sócia. Antes da pandemia, a Kátia era uma artista que fazia muito teatro, muito show, muita palestra, adorava o público. Quando ela ficou trancada em casa e ela não podia ter contato com o público, ela não tinha assunto para fazer stories, porque quando ela estava mostrando as viagens, não sei o quê, os stories dela bombavam e a gente conseguia ter até um resultado relevante, porque ela tinha lá uns 4 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, então, pra gente trazia muita venda.
Quando ela entrou em casa, ela não, cara, não sei o que mostrar. Minha vida tá chata. E ela parou de fazer stories. E aí, quando ela parou de fazer stories, a gente caiu nossas vendas. Aí ficou 2 em depressão, eu e ela. Coincidentemente, na época, eu tava lendo um livro que eu recomendo que você leia, que chama Tribos, de Seth Godin. E a parte mais interessante do livro, eu vou botar a citação aqui para você. Na minha interpretação foi essa aqui. Estimule a tribo a compartilhar os objetivos. Dê ferramentas à sua tribo para comunicar-se efetivamente, tanto internamente quanto externamente. Isso foi o que estava escrito lá no livro lá. O que ficou na minha cabeça foi: estimule a tribo a compartilhar os seus objetivos. Só que eu não sabia direito como usar, né? E uma outra coisa, de um outro livro que eu estava lendo, quando eu li esse negócio do Seth Godin do Tribos, eu lembro que eu li um livro uma vez, polêmico, não vou entrar na parte polêmica do livro, mas é o Príncipe, de Maquiavel. E ele falava que o maior erro de um líder é se afastar dos seus liderados. Tem até uma curiosidade. Você sabe qual que é o maior problema da maioria dos humoristas? O humor normalmente vem de uma coisa ruim, não vem de uma coisa muito boa. O humor vem do errado, do tombo. Se você tem uma viagem que deu tudo certo, não tem história engraçada para contar. Se você tem uma viagem que deu tudo errado, tem muita coisa boa para comprar. Quem é que dá tudo errado? Na vida de quem é que dá tudo errado? Na vida de pobre. A maioria dos humoristas são de origem humilde, mais pobre. Por quê? Porque eles têm que usar o humor como válvula de escape para a vida. E aí, se você for ver o Afonso Padilha, é só a história da pobreza. O Whindersson, infância do pobre e do rico. E a maioria das histórias boas da vida das pessoas vem das épocas de perrengue. Quando o humorista vira uma celebridade, começa a fazer os shows dele, primeiro, ele se distancia do povo e fica rico. Então as coisas começam a dar mais certo na vida dele e ele não sabe mais o que acontece na vida do pobre. O cara que é muito rico, ele não sabe que o pobre bota feijão para congelar no pote de sorvete. Ele não... Os detalhes que faz a pessoa morrer de rir, ele vai perdendo. E aí o humorista vai perdendo a graça. Vai perdendo a referência. Tem muito humorista que percebe isso e volta e sai e cria uma vida para se lascar, para contar as histórias que se lascou. E aí eu peguei esses 3 princípios. Cara, estimule a sua comunidade a falar. Não se afaste da realidade básica da sua comunidade. E essas 2 partes, elas são uma teoria mais comportamental, não tem nada a ver com algoritmo, não tem nada a ver com Instagram, não tem nada a ver com matemática, engenharia, lógica de ferramenta. É só de como o ser humano funciona. O ser humano se organiza por comunidade e ele precisa de um líder dessa comunidade. E a parte de algoritmo também tem um pouco mental, e o algoritmo é baseado na mente dos humanos. Cara, eu preciso de um gatilho para ter vontade de voltar, algo tem que acontecer para eu querer consumir. Eu tenho que ter uma ação muito facilitada, não pode ser difícil assistir os seus stories, não pode ser difícil concluir as missões que você vai fazer, e olha que vai ter bastante missão para vocês fazerem, vocês vão criar missões para os seus seguidores fazerem, e tem que ser missões fáceis, e essa missão tem que causar alguma recompensa, e eles vão investir cada vez mais tempo em você até que esse tempo fica gigante. Eu também, na mesma época, pandemia, em casa sem fazer nada, lendo pra caramba, li o livro Hooked, que basicamente é um livro que ensina como criar produtos de hábito. Sabe o que é hábito? É vício. É literalmente como cria produtos digitais, software, aplicativo, desenvolvimento de celular. Esses caras que desenvolvem as coisas que a gente usa no celular, eles estudam como criar produtos de hábitos, que basicamente é como deixar você viciado no Instagram, no Stories, no e-mail. E eu li esse livro para entender quais são as coisas que essas pessoas estavam usando. Ele explica o conceito de gatilho. Ele fala que gatilho inicia um comportamento. Os gatilhos podem ser externos, como uma notificação, ou internos, como um pensamento ou sentimento. Na hora que eu entendi isso, então um pensamento ou um sentimento pode ser um gatilho para o cara querer me ouvir mais, ou para ele tomar uma ação que eu queira. Então, fui entendendo o que é um gatilho. Pega isso que na hora que eu organizei tudo, você vai usar gatilho, você vai usar o delay, você vai gerar a ansiedade, o contexto. Quando você começar a usar tudo isso, seu Instagram vai, bum, explodir. Aí ele fala, a base do produto de hábito é gatilho, ação, que é o comportamento em si, que é consumir o produto, consumir a informação, consumir o Reels, assistir a live, né? E a principal coisa é a facilidade. Tudo que dificultou vai diminuir o vício da pessoa em consumir você. Basicamente, o que eu vou te ensinar é como viciar a pessoa em te assistir. O resumo dessa aula aqui é como que eu deixo a pessoa viciada em consumir o seu conteúdo. Para isso, você vai precisar de gatilho, a ação, que é consumir o conteúdo, e uma recompensa variável. Você vai ver que tudo que eu ensino dentro da minha estratégia de marketing vai ter gatilho, ação e recompensa. O cara precisa de uma recompensa para te assistir. Se ele te assiste, não tem nenhuma recompensa, uma sensação gratificante, uma sensação de evolução, uma sensação de prazer, ou até de tristeza, esse cara não vai ficar viciado em você, ele vai embora, você vai ser irrelevante. Se você fizer com
gatilho, ação e recompensa, esse cara vai ficar completamente viciado em você, ele vai querer mais. Ele vai lembrar de você até quando ele estiver dormindo. Você vai ficar tatuado na memória da pessoa ao usar as estratégias que a gente está usando. Mas o fundamento você já está entendendo aqui. E tem uma outra coisa que ele falou nesse livro, que é a questão do investimento. Quanto mais tempo alguém investe em você, e quanto mais dinheiro alguém investe em você, mais a pessoa tende a investir mais em você. Deu para entender o princípio? Então, quanto mais eu te assisto, mais você tende a me assistir. Quanto mais dos meus stories você vê, mais você quer ver. Desde que seja feito com gatilho, ação, fácil e recompensa. Então, a gente incentiva microcomprometimentos que no total vai transformar num comprometimento gigante. A pessoa vai te assistir por muito tempo, por muitos anos e todos os dias, né? Entendendo a história da comunicação, vamos entender como é que funciona desde a base da comunicação no mundo e como isso tem tudo a ver com o lance lá do Seth Godin. Você vê que é tudo conectado com o lance do Hooker e com o lance lá do Príncipe de Maquiavel. A primeira coisa na história da comunicação, que é o que a gente está estudando aqui, é a era antes da internet. Como é que funcionava a comunicação? A comunicação de um para muitos, não era isso? Começou isso com o quê? Com a prensa, que você conseguia imprimir as coisas e gerou os primeiros jornais e livros, né? Depois da prensa veio a segunda revolução, que veio a rádio, você conseguia ouvir o cara de outro lugar e tal. E depois a TV, mas sempre era de um para muitos. Era sempre o dono do livro para um monte de leitor, o locutor da rádio para um monte de ouvinte, o apresentador da TV para um monte de espectador. Então tinha uma emissora que controlava toda a comunicação. E era massa porque não tinha nada, era a única coisa que a gente tinha e a gente adorava. Com a internet, a gente começou de um para muitos também. A internet não começou social como ela é hoje. Era a Globo.com, o IG, o Terra, para muitos. A internet começou com portais e sites. Basicamente era isso. Então era o dono do site, criava conteúdo e os leitores liam. Depois de um tempo, a gente foi de muitos para muitos. Foi quando começou ali Facebook, Orkut, outras redes sociais, Fotolog, né? E aí começou a fazer mais sentido aquele lance lá do Seth Godin, né? Só que aí os criadores de conteúdo foram ficando muito populares. Apareceu o Felipe Neto, o Whindersson, o Porta dos Fundos, a Kéfera, foram os primeiros, né? O PC Siqueira. Eram esses os primeiros criadores de conteúdo da internet. E aí as pessoas falaram, elas se identificaram. Esse cara é normal como eu. Ele era um líder da comunidade. Lembra do humorista que era pobre? Era o Felipe Neto, era pobre. O PC Siqueira era pobre. Eram pessoas normais que contavam suas histórias reais, como se fosse o date ruim lá. Era alguém contando o seu próprio date ruim. E as outras pessoas, cara, o date ruim de alguém igual eu. Não era uma celebridade, não era o Luciano Huck, não era a Ivete Sangalo. Era o Whindersson. O que era o Whindersson? Um menino simples. O que aconteceu com o tempo? Esses caras deixaram de ser meninos e meninas simples e se tornaram celebridades. E voltou a ser de um para muitos. Eles perderam força com isso. E aí agora a gente está entrando na nova era que poucas pessoas viram. É a era de um novo jeito de comunicar, em que o criador de conteúdo, ele deixa de ser uma celebridade, um grande ator ou influenciador, e ele se torna o líder de uma comunidade. Quer ver um exemplo simples disso acontecendo? Um dos maiores influenciadores do Instagram do Brasil hoje chama-se Carlinhos Maia. Quem é a maior estrela do Instagram do Carlinhos Maia? Não é ele, é a Vila do Carlinhos. Quando ele vai lá pro Nordeste, continua filmando as pessoas. Se ele filmar só ele falando como ele é foda, como ele comprou carro, é até um pouco legal ter o líder da comunidade. Mas ele percebe, ele é muito inteligente em deixar as pessoas simples e normais criarem conteúdo. Hoje ele está fazendo um reality show que leva um monte de gente para umas festas e filma as pessoas nas festas. E aí tem 1000 stories por dia da comunidade com a qual ele é o líder daquela tribo. E não o Carlinhos Maia, a celebridade. Aí ele acaba se tornando porque ele é um líder, e o líder é um líder, e ele é um líder mesmo. Mas ele entendeu esse movimento, e a Kátia entendeu muito bem. A Kátia não era alguém que aparecia no Stories e dava uma dica todo dia. Era alguém que aparecia no Stories e perguntava, o que está passando aí do lado? E aí a gente entra para um negócio que eu chamo, descubra a paixão das pessoas para engajá-las na sua causa. Isso é poderoso, porque não é você querendo ser o dono da razão, querer criar o conteúdo e querer ser... É você entendendo o que está acontecendo, o que minha tribo gosta, quais são os problemas que elas estão vivendo, quais são as dificuldades que elas estão passando, o que elas acham engraçado, o que elas não acham engraçado, o que elas detestam, o que elas odeiam, o que elas têm nojo. Se você aprende a incentivar isso, aí você destrói. Eu estava lendo tudo isso e a Kátia em depressão. Eu falei, Kátia, nós vamos fazer um teste aqui no seu Instagram e você não precisa aparecer. A gente vai fazer os stories todos em textos. E no primeiro dia, eu incentivei a minha audiência a falar. Eu incentivei aquele grupo de pessoas que seguia, em vez de eu falar, oi gente, hoje é meu dia, vou dar uma dica.
Porque quando você começa a produzir conteúdo, como é que acontece? Ninguém responde, você não sabe o que postar, não tem ideia de conteúdo. Já falei de tudo. Pô, se você tem que construir stories todo dia. Cara, acabou. Você já falou todos os assuntos da sua área, né? Você só vai ficar mostrando sua rotina, que é o que a maioria das pessoas faz. Aí mostra na academia, mostra tomando café. Às vezes nem vai na academia, só mostra o print da academia, tomando café, um jantarzinho. Aí quando janta, né, foto do jantar, que agora o pessoal sempre tá queimando alguma coisa no jantar, não sei porquê, todo jantar tem fumaça agora. E aí você sente vergonha. Eu, por exemplo, na hora que tá o cara queimando as paradas no negócio, tá todo mundo com o celular. Eu tenho vergonha, velho, de ficar filmando. Não gosta de postar todo dia. Você acha que a vida não é interessante? Eu, por exemplo, minha vida não é interessante, pô. Eu acordo, venho aqui pro trabalho, gravo, volto pra casa, janto, vou pra academia. O que tem? Ah, pô, o cara que faz as viagens e tal. Beleza, cara, qualquer coisa que ele publicar vai estar legal. Mas é sua vida normal, dia a dia. Eu acho que eu também não tenho habilidade para falar com a câmera. Vocês estão vendo aqui que eu não olho pra câmera, eu olho pros lados e tal. Então fica aquela coisa, principalmente no Instagram. Tem um amigo meu que ele entra dentro do Uber, pega o Stories e começa a falar. O Uber deve achar que ele é doido, né? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa. Você não consegue manter a constância, tem um dia que você tá animado e aí, nossa, eu vou produzir um conteúdo muito bom, aí faz uns stories maravilhosos, daqui a pouco você perde esse pique, perde continuidade e aí as pessoas param de te seguir por causa daquele conceito do investimento. Ela parou de investir em você, você vai sumir da timeline dela. Ela tá sempre investindo em você, você tá sempre aparecendo, né? Uma das coisas que eu trabalhava a Kátia, e às vezes até me atrapalha, tem que estar com a luz boa, porque tem hora que você se grava, você tá horrível, o cabelo não tá arrumado, tem que botar maquiagem. E nem sempre tá com a luz boa, nem sempre tá com um fundo bonito. Tua casa não é linda igual a casa das celebridades, que tá tudo maravilhoso. Normalmente é tudo zoado, né? Então a Kátia tava lá nesse momento desanimado, eu falei, cara, nós vamos testar. E aí, não precisava de estar arrumado, não precisava de nada, só precisava do conceito lá do Seth Godin. Incentive a sua comunidade a falar. E aí eu lembro que nesse dia eu peguei e tinha lido um Instagram desses de humor e tava um negócio que chamava date ruim. Você sabe o que é date ruim? Era uma hashtag que a pessoa contava os dates, encontros que deram errado. E eu li e eu achei muito engraçado. Aí eu peguei essa mesma ideia e falei assim, pessoal, quero fazer uma brincadeira com vocês hoje. Me conte o seu date ruim. Me conta a história de desastre da sua vida amorosa, sexual, do encontro que deu tudo errado. Escrevi um texto mais ou menos assim. Era um texto com fundo branco e essa mensagem. Publiquei isso e falei, fica tranquilo que nós não vamos expor o seu nome nem sua foto. Vai ficar tudo escondido. Então pode contar. Cara, o Instagram da Kátia batia, sei lá, ela tinha uns 4 milhões de seguidores, batia 70 mil views, 60 mil views. Esse dia bateu 380 mil. Mais de 10 mil pessoas mandaram inbox. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E a pessoa mandava inbox contando a história engraçada. Aí eu pegava a história, pedia pra Kátia ler, né? Porque eu não ia ficar lendo na intimidade dos outros, instruía a Kátia. A Kátia lia a história que ela achava engraçada, tirava um print e comentava alguma coisa da cabeça dela. E a Kátia é engraçada, né? Então ela fazia um comentário absurdo lá. E o que acontecia? A pessoa queria ver as histórias dos outros. Quem estava produzindo conteúdo? Era o próprio público. Isso aí, sua cabeça tem que explodir agora. Bum. A Kátia era só uma líder de uma comunidade. E os elementos do Hooked estavam sendo usados. Por quê? Porque a pessoa que via uma história, ela queria o quê? Ver a próxima. Então tinha um investimento. Tinha a facilidade. Porque às vezes você tem que ver um stories, ele é longo, a pessoa falando, enrolando. Ali era super fácil consumir, porque era um texto. Ele era quase que um tweet. E o tweet é bom por quê? Porque ele é rápido e fácil. Tinha facilidade. Tinha o gatilho, porque a pessoa lembrava das histórias dela também, né? Então tinha um gatilho, tinha recompensa, tinha um investimento. E tinha... Qual que era a recompensa desse negócio? Prazer em rir da história. Prazer em se identificar da história. Então percebe que foi tendo todos os elementos, né? Ela era uma líder da comunidade e tal. E aí eu falei assim, cara, será que existem outras maneiras usar o gatilho, a recompensa, o investimento e ser líder de uma comunidade e estimular com que a comunidade fala? E aí cada dia da minha vida eu testava uma nova. No Stories 10x eu chamo isso de dispositivos de engenharia social, que ele vai usar a própria mente humana e como o algoritmo da rede social funciona. O nome desse dispositivo é estímulo à história. Tem mais de 38. Esse você estimula a pessoa a contar uma história. Basicamente foi assim que foi construído um pouco da base. Mas só isso faz seu Instagram crescer? Até faz, né? Porque as pessoas vão ficando viciadas. Mas, cara, como é que você vai trabalhar as outras coisas do Instagram? Então, vamos para a segunda parte do conteúdo, que ali foi tipo uma contextualização, que já tem ouro aí. Isso aqui não é um curso de Instagram bobinho que vai te dar os hackzinhos, é para você entender um fundamento que vai
mudar completamente a forma como você trabalha o seu marketing, né? E aí a gente vai para um conceito que é muito interessante. Eu acho que vocês vão se identificar. Eu categorizei os tipos de produtores de conteúdo no Instagram e eu queria que você refletisse aí em qual deles você, que já está no Instagram, se enquadra e qual deles você mesmo vai chegar à conclusão. Qual deles você deveria estar. Então, o primeiro tipo de produtor panfleteiro. E eu tenho um caso muito real de uma aluna minha, que é quando ela começou a me seguir, começou a me acompanhar, ela falou, Leandro, mas ninguém me segue no Instagram, tá tudo ruim. Ela me mandou uma mensagem que eu odeio, que é reclamando da vida, que não tá funcionando as coisas lá e tal. E aí eu entrei no Instagram dela, vamos ver o que ela tá fazendo. Ela era uma confeiteira e ela fazia bolos por encomenda, bolo caseiro, cada bolo bonito, cara. E aí o que ela fazia? Todo dia ela tinha encomendas, que alguém pedia, ela fazia o bolo e fazia uma foto maravilhosa, mas não era uma fotinha mais ou menos, era uma foto linda de um bolo. Aí tinha a foto do bolo na mesa dela lá, um bolo bacana, bonito lá, e ela botava assim, faça sua encomenda, e o número de WhatsApp dela. No outro dia, outro bolo, faça sua encomenda, e o WhatsApp. Outro bolo, faça sua encomenda. Basicamente, 100% das publicações dela eram para fazer propaganda do faça sua encomenda. Quem é que vai seguir um Instagram de bolo que só fala faça sua encomenda? Ninguém quer. Você teria vontade de seguir isso? Quem vai dar like nisso? Parece, literalmente, o design parecia de um panfleto. Ela botava até a logo do WhatsApp e o número assim. Você não dá like no negócio que tem uma logo de WhatsApp, porque você parece uma venda, parece um panfleto. É que nem quando você está andando na rua e o pessoal de investimento imobiliário, né, de empreendimento imobiliário, vem com os panfletos quase que vem na sua cara, você pega o panfleto e joga. Por quê? Você sabe que é propaganda. Parece bobo, mas são várias as pessoas que eu vejo que criam um Instagram falando. Faça sua consulta, dividido em 12 vezes, inscrições abertas, apenas 12 de 94. Eu vou mandar para vocês aqui os exemplos reais disso acontecendo. Eu chamo de marketing flyer, é o marketing panfleteiro, com mais de 1 milhão de seguidores. Parece um flyerzão. Você vê que eu pedi pra botar a borrada a cara dele, mas se você ver aqui, ó, dá pra ver que parece um panfleto de um curso, de venda de um curso. Deu 13 likes e 10 comentários em 14 horas. 1 milhão de seguidores, 13 likes. A outra aqui, ó, essa aqui deve ter uns 700 mil seguidores, 12 curtidas. Porque parece um flyerzão. A outra aqui, ó, mais 10 milhões de seguidores, 1.200 curtidas em 4 dias, 12 comentários. Você vai ver o que ela fez. Ela botou todos os cursos delas e botou, meu curso está em promoção. Quem é que vai dar like nisso? Ah, Leandro, mas 90% do meu conteúdo é de outro jeito, mas aqui eu preciso vender. Só que não vai vender, se você usar desse jeito. Se usar do jeito que eu vou te explicar, vai vender e muito mais gente vai ver. Peguei esse mesmo perfil aqui, criei uma outra e publiquei de outro jeito, aí deu 60 mil likes, 190 mil likes. Vou mostrar para vocês os exemplos depois aqui. Segunda categoria de produtor de conteúdo, é o que eu chamo ironicamente de o social. Ele comprou esses cursos de social media, ele quer fazer tudo, ele quer ser o descoladão, tudo que aparece ele quer fazer pela frente, só que sem muita estratégia. Então, ele aprendeu que tem que pegar o que é trend. Tá todo mundo falando nisso. Aí sai o filme da Barbie e ele faz 10 dicas de mentalidade que você pode aprender com o filme da Barbie. E aí dá 10 dicas frágeis, bobinhas. Não é... Parece que ele está sendo descolado, mas tá todo mundo vendo que ele está querendo surfar a onda sem saber surfar direito, né? Aí dá a Copa do Mundo, 10 coisas que você pode aprender com o Neymar. 10 erros que o Neymar cometeu, só que não tem graça, não tem... Ele só tá querendo seguir a trend. Dicas de venda. Aí, se vista bem. Ah, porra, sério? Essa é a dica de venda? Tome banho, escove dente. É isso a dica de venda? Quem é que vai olhar isso e falar, nossa, me identifiquei. Nossa, como é legal. Isso aqui é zero aos princípios lá do líder de comunidade. É só alguém achando que sabe, a dona da razão de todos os conteúdos, querendo dizer, não tem interação. É de um para muitos. E tinha que ser de muitos para muitos, como não está colaborando com a criação de conteúdo. O outro tipo é o influencer. Ele mostra toda hora o dia a dia dele, ele mostra os recebidos que ele pagou. Ah, os recebidos. Mentira, não recebeu nada, tá todo mundo vendo que tem pouco view, tá todo mundo vendo, tá se fantasiando de influenciador e o grande artista do seu ambiente é só você e a sua vida e não tem outras pessoas, não tem a comunidade. A grande estrela do seu Instagram não é você, é a sua comunidade. Quando você entender isso, você explode. Qual que é o problema desse cara que só foca o tempo todo na vida dele, na rotina dele, no dele? Não dá muito trabalho, mas também não tem estratégia e só vai funcionar para o cara ultra carismático, bonito, com a vida ultra interessante. Para pessoas normais que têm a vida normal, não funciona. Você tem que encontrar as dores da sua comunidade. O outro tipo é o professor. Ele é muito técnico, ele vai lá e vai escrever um post com toda a teoria dele, mas isso aí é até bom, porque gera muito valor, isso é a parte interessante disso, mas
é pouco atraente, não tem a comunidade participando. É ele, de um para muitos, falando um conteúdo muito bom. Então, sei lá, o cara é dono de uma incorporadora. Aí ele vai lá e explica sobre investimento e tal. É chato. Agora, se ele pega a história de alguém que estava comprando um imóvel, perdeu muito dinheiro, e aí mostra o que poderia ter feito de diferente, a comunidade participou, isso funciona. Então, se você está só professor, um cara muito um tom professoral, dando dicas e ensinamentos no seu Instagram o tempo todo, vejo isso como um problema, você está sendo pouco atrativo. Que eu recomendo que você seja nem o panfleteiro, nem o social, nem o influencer, nem o professor. Recomendo que você se enquadre na categoria líder de comunidade. Ele conta as histórias da própria comunidade, não só as histórias dele. Ele conta a história dele também, mas desde que a comunidade se reconheça e se identifique. E desde que isso estimule reflexão das histórias da própria comunidade. Ele tem um interesse genuíno na comunidade dele. Então, ele não está lá só para pedir para a comunidade. Me deem like, me dê vídeo, participem da live. Ele está muito mais falando o que vocês querem. Conte para mim, que dúvida você tem, que problema você tem. E ele trabalha muito mais com problemas reais, histórias reais, vivências reais, do que com a imaginação dele, do que ele acha que é a realidade. Ele sabe como a comunidade se sente, ele sabe o que a comunidade quer, ele sabe do que ela tem raiva, ele sabe quais são os medos, né? Ele entende o grupo e ele lidera o grupo. Se tem alguém, olha só uma parada legal que eu aprendi, que infringe um valor ou um princípio da comunidade, um líder inteligente não deixa isso passar em branco. Ele usa isso como exemplo e fala, eu acho isso errado. E a comunidade, que também acha isso errado, vai repelir o comportamento inadequado e vai se sentir representada por alguém que defende os mesmos valores que ela, que odeia as mesmas coisas que ela, que gosta das mesmas coisas que ela, que entende o medo dela. Entender isso é fundamental. Então, até aqui foi só teórico, concorda? Só teoria. Como é que eu aplico isso? Ao longo do curso a gente vai entender como é que aplica. Eu não sei se vocês sabem, eu gosto muito da filosofia budista. Os budistas têm as 4 nobres verdades. Eu criei as 4 nobres verdades do Instagram. E essas são as verdades difíceis. Sabe qual que é a primeira nobre verdade do budismo? É viver é sofrer. A primeira verdade é a vida vai ter problemas e você tem que entender isso. No marketing digital a primeira verdade é o algoritmo quer te ajudar, desde que você ajude ele. Lembra que eu comecei o vídeo aqui explicando que teve um monte de gente, um monte de notícia falando, o Instagram tá caindo, o algoritmo tá caindo, o algoritmo tá prejudicando o criador, e ao mesmo tempo tinha um monte de gente, tá bombando, tá explodindo, tô estourando, um monte de gente assiste minha live, tô fazendo um monte de venda, um monte de lead. O algoritmo, ele vai te ajudar desde que você ajude ele. A missão do algoritmo é deixar as pessoas por muito tempo no Instagram. Se você cria conteúdo de uma maneira que as pessoas fiquem mais tempo lá, usando o princípio do Huckett, do investimento, cada vez que ela investe um pouco mais de tempo ali, e às vezes até dinheiro, energia, quanto mais você ajuda a pessoa a ficar mais tempo no Instagram, mais o Instagram vai te divulgar. O Instagram quer criar um Instagrammer, uma celebridade. O Instagram quer que o seu Reels bata 1 milhão de views, 10 milhões de views. E se ele encontrar alguém que faz a pessoa assistir 40 segundos, muitas pessoas, ele vai botar e vai exibir isso para várias pessoas. Só que se você cria um vídeo de 40 segundos e a pessoa assiste 3 e pula rápido, ele vai te botar no limbo. Então, o que você tem que entender? A primeira verdade é, a culpa é sempre sua. Se não tá bombando, nunca é o algoritmo. Responsabilidade do sucesso e do fracasso é do tipo de conteúdo que você está publicando. Nunca é o Instagram que tá errado. Nunca é porque o Instagram está funcionando para um monte de gente nesse exato momento que você está reclamando. O Instagram é muito mais sobre pessoas do que sobre algoritmo. Então, se você ficar o tempo todo pensando, qual música que bomba? Bote essa legenda. Às vezes, o algoritmo pode até funcionar e você bomba. Você pega uma música lá que bomba e bota lá e cria um Reels. Seu Reels vai lá e bate 2 milhões de visualizações. O que isso muda a sua vida? Nada. Porque ninguém te seguiu, ninguém te admirou, ninguém entendeu nada, a pessoa viu porque o Instagram botou lá. Então, sobre o algoritmo, funcionou. Sobre pessoas, você não ganhou um seguidor, um admirador, ninguém foi para sua comunidade. Você virou um replicador de músicas. No Instagram e na vida, o replicador sempre vai ganhar e vai ser 10 vezes menor do que um criador. Você é mais um entrando na moda de alguém que criou aquilo. Às vezes ninguém nem sabe quem é. Agora, se você criou uma nova tendência, você é o criador de uma tendência. Tem uma galera que vai te seguir, vai atrás de você e vai comprar tudo que você vender. Um caso real meu, eu fui palestrar no RD Summit. Mais de 7 mil pessoas no negócio lá. Na hora que eu terminei, a mulher perguntou, Leandro, você vai atender? Eu nem sabia o que era atender. Atender é tirar foto com a galera no final. Deu uma fila tão grande
A mulher, meu Deus, vai dar problema na palestra. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ela falou assim, cara, nenhuma outra pessoa teve uma fila desse jeito. Por quê? Eu não era um cara que bomba no Instagram porque faço a musiquinha ou a trendzinha. É porque eu lidero, aquelas pessoas se sentiam lideradas por mim ao ponto de querer ir lá me dar um abraço. Terceira nobre verdade, qualidade não importa, quantidade não importa, o que importa é eficiência. Se você tiver muito vídeo que está atraindo muito seguidor e esses caras estão relacionando com você e comprando, isso é eficiente. Tá fazendo muito vídeo e todos os vídeos flopando, nada funcionando. Não importa. Ah, tô fazendo pouco vídeo, mas muito bom, com muita qualidade, uma produção maravilhosa. Não importa. O que importa é a eficiência. As pessoas estão se sentindo lideradas? As pessoas estão se sentindo identificadas? Elas estão sentindo que participam da conversa? Então tá certo. Não tá errado. E a quarta é, você não deve se preocupar com view ou hackzinho. Um exemplo clássico. Vocês vão entender a dinâmica de sequências no Instagram. Tem vários tipos de sequência. Uma das sequências é uma sequência de engajamento, muito engajamento. Normalmente ela dá pouco view. Ela exige que o cara tenha uma cadência alta, ele te assista vários stories seus ao longo do dia, com muito contexto. Então ele vai pegar pessoas que estão muito interessadas em alguma coisa que você tem para dizer. Então, você não quer que todo mundo do que te segue no Instagram fique vendo aquilo. Você quer que só pessoas altamente interessadas no que você tem para falar vejam aquilo. Só que elas vão ver muito valor e vão se sentir muito relacionadas. Cada stories que você fizer vai ficar muito tatuado dentro da memória daquela pessoa. Marketing é por quanto tempo você fica vivo dentro da memória de alguém. Isso é marketing. Marketing não é ganhar view, seguidor, fazer uma headlinezinha bonitinha. É você ficar dentro da memória das pessoas. Se você fizer várias sequências de engajamento, tocando nesses princípios, como por exemplo a história do date ruim da Kátia, eram muitas histórias, e a pessoa, vê 3, depois vai embora, mas quem assistiu todas, cara, morreu de rir, participou daquela brincadeira toda, mandou a história dela, a pessoa se relacionou muito. Tem uma outra técnica, que é uma técnica de sequência para views, é aquela que eu mostrei do Saed, que bota 2 stories, um de contexto, o outro de inversão do contexto. Se você fizer essa só com 2 stories, não vai ter um engajamento profundo, mas vai ter muita atenção. Todo mundo que segue vai ver que aquilo existe e, eventualmente, depois você vai se relacionar com ela. Qual que é melhor? Muito relacionamento profundo, muito view? Você deve estar se perguntando aí. Você quer o hack pro view? Eu vou te dar. Durante essas aulas eu vou te dar para dar o bom nos views dos seus stories. É fácil. Só que não resolve sua vida. O ideal é você saber estrategicamente como usar cada uma das coisas. Já vou te ensinar. No dia a dia, você vai usar a sequência de relacionamento. Você não quer muito view todo dia. Você quer muito relacionamento com o máximo de pessoas que queiram relacionar. Eventualmente, quando você precisa de uma ação mais importante, mais gente vê, aí você vai pro view, pra galera, isso existe. Quem sabe um dia você começa a relacionar com mais profundidade comigo. Em momentos estratégicos, você vai fazer o hackzinho do view. Em momentos estratégicos, você vai continuar um relacionamento forte no dia a dia. Como é que você fica por muito tempo dentro da cabeça da pessoa? Que eu falei que é o conceito de marketing, na minha opinião. Fazendo a pessoa consumir você a conta-gotas. O que é o Stories quando você faz em texto? É como se fosse o Twitter do Instagram. É como se a pessoa estivesse lendo um livro seu a conta-gotas. Todo dia você cria um conteúdo que ajuda muitas pessoas. No meu caso, eu faço muito resposta de perguntas com muita profundidade. Absurda profundidade. As pessoas tiram print daquilo e me mandam. Leandro, tirei print. Então o cara tá te consumindo a conta-gotas. É como se ele estivesse lendo um livro seu ao ponto dele querer guardar. Sabe qual que é o marca-texto do Stories? É o print. Ele tá lendo várias coisas minhas ali. Tá se sentindo, investindo cada vez mais tempo. Eu gerando cada vez mais valor. Eu crescendo cada vez mais a quantidade de valor que a pessoa vê ao me seguir. Quando ela vê muito valor, ela tira print e guarda nos favoritos dela. Tem gente que tem pasta com os meus prints. Leandro, tá aqui a pasta com os prints das coisas que você publica. Olha o tamanho do relacionamento que eu tô ficando e o tanto de espaço mental que eu tô ganhando. E se não for em texto, for em vídeo, stories que você fala, é como se ele estivesse assistindo um seriado a conta-gotas. Sabe assistir um seriado? A sua vida, a sua produção de conteúdo é um seriado, é uma novela. Carlinhos Maia, o que ele faz? Ele faz um seriado a conta-gotas. Cada dia a pessoa assiste um episódiozinho do seriado, só que um episódio de 40 segundos, 30 segundos. E por que o Instagram é melhor do que o TikTok, que é o que o pessoal mais fala agora, né? Ah, porque o TikTok tem mais minutos assistidos, não tem? É mais foda, é mais bombado, né? Não tem um negocinho? Por que o Instagram é melhor que o TikTok? Vou te explicar o porquê. Porque o TikTok, ele tem até mais tempo de tela, ele tá ganhando do Instagram. As pessoas assistem mais tempo o TikTok do que o Instagram. Ela assiste conteúdos aleatórios. Então você entra dentro do TikTok, você não tem o seu TikToker preferido. Uma hora você tá vendo um cara pulando de um prédio, um cachorro mordendo um gato. Um outro dia eu vi um vídeo de um pai que quebrava um ovo na testa da criança, do nada.
Já viu esse vídeo? São coisas, às vezes até conteúdos interessantes. Eu gosto de ver conteúdo de surf. Então o cara ensina remada, tem os picos de surf legal do mundo. Às vezes você gosta de ciência. Tem lá conteúdo de ciência bom no TikTok. Só que são de várias pessoas aleatórias que falam sobre aquele assunto. O TikTok é uma coisa orientada a temas e assuntos. O Instagram é orientado a comunidades. E a comunidade tem um líder. Então, o Instagram é bom para você criar o seu rebanho, para você criar a sua audiência. E para você ter um marketing forte, a pessoa tem que ter o princípio do investimento lá do livro Hooked, que ela precisa te assistir por muito tempo, todos os dias, e ao longo do tempo você vai ficando gigante dentro da cabeça dessa pessoa. Ela vai falar de todo mundo para você, vai te recomendar, seu perfil vai crescer, ela vai comprar de você, não um produto, mas tudo que você tem para vender, por muito tempo. Por quê? Porque ela está viciada em você. O TikTok deixa a pessoa viciada no TikTok. O Instagram deixa a pessoa viciada no produtor do Instagram. Você tem um cara do Instagram que você entra para ver ele. No TikTok você entra para ver qualquer coisa. E você fica muito tempo vendo qualquer coisa. Essa foi a parte teórica da aula, para quem gosta de entender o princípio das coisas, assim como eu. Pode ter gente que acha até chato, mas é um conteúdo que você não vê por aí em qualquer momento. Na próxima aula a gente vai para a parte mais prática. Você vai entender exatamente o que postar no Instagram, aonde postar e qual a intenção que você vai ter ao postar. Os lugares onde você pode postar no Instagram, que é vídeo Reels, vídeo longo, live, carrossel, foto, stories ou direct. Só existem esses lugares. 7 pontos de contato que a pessoa pode ter com você no Instagram. Eu vou explicar na próxima aula os fundamentos de cada formato e os objetivos de cada formato. Eu vou entrar em mais detalhes e com vários exemplos do que fazer e como fazer, beleza? E vou passar o grande ouro do Instagram, na minha opinião, que, principalmente para faturamento, para venda, que são os stories. Na próxima aula eu vou explicar a sequência de stories, os tipos de sequências e por que stories em sequência são muito mais poderosos do que stories soltos, que é como você deve fazer por aí. Aleatoriamente mostrando coisas do dia e coisas que passam pela sua cabeça. Você vai entender quais são os dispositivos de engenharia social e como usar eles na prática, e eu vou mostrar eu usando vários na prática. Você vai entender como usar esses dispositivos com uma intensidade maior ou menor. Então, hoje foi entender fundamentos, teorias, princípios, para que você já mude o seu conceito, para você deixar de ser o panfleteiro, deixar de ser o professor, o influenciador e ser um líder. Isso é importantíssimo entender isso. E depois você vai entender na prática como fazer isso. Hoje você entendeu o que fazer. Na próxima aula, a gente vai como fazer. Como que você faz Reels que atrai seguidores. Vou mostrar a quantidade de seguidores que um único Reels meus trouxe. Um único Reels meus trouxe mais de 100 mil seguidores. Eu vou mostrar como é que eu fiz isso. Então, eu vou mostrar na prática tudo isso na próxima aula aqui do curso Instagram Bombado. Se você quer bombar o seu Instagram, você tem que assistir a próxima aula. Para que você assista a próxima aula, é super simples. Você precisa se cadastrar no WhatsApp que está aqui embaixo. A gente vai mandar sempre as notificações com o vídeo da próxima aula, um materialzinho em PDF com um resumo dessa aula. E a terceira aula vai ser quando eu vou revelar a grande oferta que eu vou fazer para que você entre no meu curso Stories 10x, tem acesso ao nosso aplicativo que te ajuda a organizar o crescimento de base do seu Instagram. Se você gostou dessa aula, eu também quero te pedir um favor. Deixa um comentário aqui no vídeo no YouTube pra gente ter uma ideia se foi legal ou não. E me manda um inbox no Instagram falando, cara, gostei muito da aula, nunca tinha pensado sobre isso. Valeu, até mais, tchau.